Vamos para a palavra? Então abra a Bíblia lá em Êxodo capítulo 3. Você achou Êxodo 3? Achou o versículo 7? Nós vamos ler o 7, o 8, o 9 e o 10. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimiram. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus, essa é a tua palavra, Pai, e eu quero clamar que a graça do Senhor venha de uma forma extraordinária. Deus, e toda essa liderança que o nosso pastor tem sobre a nossa vida, toda essa transferência de vida que o pastor Rodrigo e a pastora Mara têm passado para a nossa vida, Pai, seja algo a fluir a partir de nós para outros, e a nossa igreja seja tenha um só pensamento, assim como existe, meu Deus, como Atos diz. Nós clamamos por isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Então eu pensei em falar um pouquinho sobre aquilo que o pastor Rodrigo mais fez, e a pastora Mara, em Boa Esperança, que se chama liderança. Repete comigo assim: liderança. Mas repete comigo não como um líder frouxo, amém? Liderança. Agora vocês estão comigo. Irmãos, nós estamos falando de Moisés. Não dá para falar de liderança sem falar de Moisés. Nós falamos sobre liderança, temos que entender que a liderança, ela ocupa todas as áreas da vida do ser humano, independente se você queira ou não queira, você está sob a influência de liderança e está influenciando como líder o tempo inteiro. A questão não é se você quer ou não que a política te influencia, mas em qualquer país do mundo que você morar hoje, tem um regime onde existe uma liderança, e essa liderança vai influenciar a sua vida. Você nasceu no Brasil, e você é influenciado pela liderança de Brasília na sua vida. Mesmo se você disser que você não quer, você vai comprar o arroz e o feijão, está sob a influência dela. Nós temos a influência na nossa vida, ainda a influência militar da polícia. É para eles que nós ligamos quando a coisa fica feia, não é verdade? Nós temos a influência da liderança das pessoas que nos criaram. Irmãos, o mundo inteiro está exercendo liderança o tempo inteiro, e nós precisamos entender isso, porque tem muitas pessoas dizendo assim: eu não quero ser um líder, como se isso fosse possível. É impossível não ser um líder. Você pode até ser um líder omisso, mas que você é um líder, você é um líder. Pelo menos dentro de casa, no lugar que você trabalha, você está liderando. É muito importante, uma verdade, querido, que você precisa entender na sua mente, que é impossível você não liderar, e também é impossível você não ser liderado nessa terra. Ah, pastor, mas eu gosto muito de liderar, mas eu não gosto de ser liderado. O seu nome é rebelde, mas você é liderado. Porque você é liderado. Nós vimos aí os caminhoneiros e o pessoal fazendo fila, mas você não chega na bomba e decide o preço que você vai pagar. Tem um preço, alguém colocou um preço ali, você vai pagar aquele preço. Você não vai fazer compra e paga o que você quer. Você vai lá e compra e paga o preço que está lá. Quando você arruma um emprego, você às vezes vai com a expectativa de que vai trabalhar fazendo algo, mas chega lá e descobre que a sua função é outra coisa. E você vai fazer porque você precisa de um salário. Porque você está sendo liderado, queira ou não, querido. Ah, pastor, mas eu sou um empresário. Vai perguntar para os empresários como é que é ter uma empresa no Brasil, se você pode escolher muita coisa. Você não pode. Pastor, o que é liderança? O texto nos mostra Moisés. Preste atenção, tenta imaginar você líder dessa célula. Essa célula tem mais ou menos 600 mil homens, só homens. Se calcula, o número menor que eu achei foi de 2 milhões de pessoas. Eu ouvi até números maiores. Eu falei, vou trazer um número menor, que é melhor errar para baixo. Mas tenta imaginar, você está liderando uma célula com 2 milhões de pessoas. Uma célula que está saindo da escravidão. A mente do povo é a mente de um escravo.
uma célula que vai formar uma nação, você vai ter que formar leis, você vai ter que formar um exército, você vai ter que ir por uma terra que já está ocupada, você vai ter que ensinar sobre Deus, e a única tecnologia que você tem ao seu dispor é a escrita em um papel que logo se deteriora, e você tem uma coisa contra essa tecnologia: a maioria da sua célula não sabe ler nem escrever. Moisés liderou esse povo nesse tempo fazendo tudo isso. E isso é um desafio, não é verdade? Às vezes a gente vai liderar 5 numa célula e não consegue avisar para o cara trazer o lanche. Não dá tempo de estudar a edificação. E Moisés levou mais de 2 milhões de pessoas deserto adentro, sem WhatsApp. Como? Sem WhatsApp, sem um áudio. Irmãos, a primeira coisa que eu quero entender nessa noite, dentro desse ponto, é que liderança tem a ver com pessoas. Plantas você cultiva, animais você domestica, objetos com eletricidade você programa, mas liderança só tem a ver com pessoas, porque pessoas você não cultiva, você não domestica e nem você programa. Pessoas, a única coisa que você pode fazer é liderar a vida delas. Por isso que se você tem tentado domesticar, se você tem tentado programar, não tem funcionado. Porque a única coisa que funciona com pessoas se chama liderança. E nós precisamos entender isso, porque liderar é influenciar, não é? De várias maneiras. Você pode influenciar, querido, com o seu ensino. Jesus gostava muito de ensinar, e ele influenciou a gente até hoje, isso é fantástico. Você pode influenciar com uma foto hoje, através das redes sociais, mas se tem uma arma poderosa de influência no mundo, chama-se a nossa vida. Quando as pessoas têm vindo até a nossa igreja, ela tem falado da liderança dessa igreja e da vida dos líderes dessa igreja. Você tem entendido isso? Os nomes que têm saído dessa igreja, preste atenção nisso, que você precisa entender isso na sua vida, porque isso aqui não destrava só você na igreja. Talvez é por isso que você não andou ainda na área profissional, ou porque sua família não saiu de lugar. Mas hoje, quando as pessoas vêm nessa igreja, elas não dizem o quanto extraordinário é quantos metros tem daqui da frente até lá atrás. Elas dizem o quanto a liderança dessa igreja tem feito na vida dos nossos pastores. Ou não é isso que nós temos ouvido? Então, se você quer influenciar alguém, se você quer mudar o meio que você vive, você precisa influenciar, começar a liderar aquele meio. Muitas vezes nós estamos omissos aonde nós vivemos. Isso é fato. É quando nós vamos para a escola, estudamos e vamos embora, e aquelas pessoas que estudam com a gente não tem nada a ver com a gente, e se elas forem para o inferno não é um problema meu. É quando eu trabalho em um lugar onde as pessoas não conhecem a Deus, não têm um temor de Deus, isso não é problema meu, eu não lidero lá. É quando a minha família está sendo destruída, e eu vou vivendo a vida fingindo que nada está acontecendo, enquanto as coisas estão sendo destruídas. Porque nós temos a nossa liderança muitas vezes sendo omisso, porque o fato é que somos líderes. A liderança precisa ter um propósito. Resumindo do resumo do resumo, liderança existe para resolver problema. Tinha um problema, o povo estava no Egito, alguém tinha que levar, Deus levantou quem? Moisés. Pensa em um problema muito grande, pensa em um problema agora que é um desafio que parece não ter solução. Pensou em um problema? Sabe por que você pensou nesse problema? Porque Deus está chamando você para resolver esse problema como liderança. Por isso, se você compartilhar aqui nessa noite, ninguém aqui teve o mesmo pensamento que o seu. Porque Deus, quando foi chamar Moisés, não o chamou no meio da família, chamou quando ele estava sozinho. Por isso que o que você tem visto, tem pensado, Deus tem chamado você. E isso tem a ver com pessoas. E a gente gosta muito de fugir para coisas. Às vezes as pessoas falam assim, não, é melhor mexer com boi, é melhor mexer com vaca, é melhor mexer com animal. Deixa eu te dizer uma coisa, Moisés tentou, ele estava cuidando de ovelha, mas Deus disse, eu não te chamei para cuidar de animal, eu te chamei para cuidar de pessoas. Deus está nos chamando para cuidar de pessoas nesse tempo. Você pode até continuar a ser um vaqueiro, mas o seu maior ministério não é com as vacas, é com as pessoas. Você queira ou não. Até porque, querido, ninguém casa com a vaca, né? A gente casa com nossa mulher, não é verdade? É até contra a lei, eu acho um negócio desse, né? É um crime.
Deus te chamou para pessoas. Então, a primeira coisa que eu preciso entender sobre liderança, que é influenciar pessoas. Você está entendendo? Você entendeu porque você tentou impor tantas coisas e nada funcionou? Porque você tentou obrigar e você conseguiu por um tempo e depois tudo voltou ao normal, do jeito que era antes, que você não queria. Você tentou fazer do seu jeito e não funcionou. Porque não tem a ver com obrigar, tem a ver com influenciar para uma mudança. Eu tenho 2 desafios aqui, e eu quero falar sobre eles, que para mim são os maiores desafios da liderança. Você quer saber o primeiro maior desafio da liderança? É liderar a si mesmo. O primeiro problema de Deus não foi Faraó. O primeiro problema de Deus não foi falta d'água no deserto. Primeiro problema de Deus não foi praga, não foi nada disso. Deus resolveu tudo isso de uma forma simples. O primeiro problema de Deus está aqui, ó. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? O primeiro problema de Deus foi o próprio Moisés. Não estava no Egito, estava no deserto de Midian. Moisés estava lá, longe do Egito, Deus teve que trazer ele de volta, porque o primeiro problema da liderança nossa está em nós, é quando nós temos que aprender a nos liderar, porque temos a tendência de olhar primeiro para o problema e não para o espelho. Moisés passou por esse grande desafio. Irmãos, eu não quero nem entrar nesse negócio de cura interior, mas só de ler essa frase, a gente vê que o homem está com medo, está inseguro, está frustrado, tem baixa autoestima, não acredita nele mesmo e tem alguma coisa muito séria na alma dele, ou nem tem mais alma. Porque o próprio Deus apareceu para o cara, meu irmão. Se o próprio Deus aparece para você, qual dúvida você vai ter? Agora, posso te fazer uma pergunta para você pensar? Deus talvez ainda não tenha aparecido para você, mas tem falado todos os dias com você. Qual dúvida você ainda tem? Eu me lembro quando a Mara disse assim: eu acho que esse menino vai para o seminário. Aí o pastor falou assim: vou treinar esse menino. E eu ficava aí pela igreja, varria, fazia o que tinha que fazer aí na igreja. Aí. E eu lembro que um dos maiores desafios da minha vida até hoje é acreditar em mim mesmo. Quantas vezes... Eu acho que se for escrever no papel assim, quantas vezes o pastor diz assim: você consegue, meu filho? Tem vezes que ele está falando e eu estou assim: beleza, é isso aí. Teve um dia que ele estava orando e ele falou que eu era um grande, eu abri o olho assim. E ele estava lá e ele apertou o olho, eu olhei para o olho dele assim. Falei: é isso aí mesmo, Senhor, isso que esse cara está falando aí, eu sou isso aí tudo. Mas querido, o maior problema de Deus para mudar a Boa Esperança é você, sou eu. Não é o pecado que existe nessa cidade. Para acabar com o Faraó foi fácil, para trazer água e comida no deserto foi fácil. O principal problema para resolver todos os problemas da sua vida não são as pessoas que estão fora de você, é você mesmo. O problema é que a gente tem a tendência de colocar a culpa no outro, não em nós. As situações na sua vida que são problemas, está dependendo de você começar a liderar a si mesmo. Não, talvez você tenha até essa noite que parar de orar a Deus para mudar o outro enquanto você ainda não mudou. Eu estou falando algo, irmãos, porque se Moisés não sai do deserto de Midian, o que tinha acontecido com o povo de Israel? A terra prometida que Deus sonhou para você só vai acontecer quando Deus tratar você no deserto de Midian. E, irmãos, por Deus que eu não quero ficar nesse deserto. Esse deserto não é nem importante na Bíblia, eu acho. Moisés foi impressionante. Fala a verdade, irmãos, é ou não é impressionante o cara liderar esse povo no deserto afora? É 2 milhões de pessoas, irmão. O Espírito Santo é menor do que isso, não é? O Espírito Santo é menor do que isso. É um negócio impressionante. Se eu estiver falando errado, o Espírito Santo é maior, não é? Mas eu acredito que o nosso estado é menor do que isso. Mas preste atenção, porque a gente sempre lê a Bíblia, mas Deus me levou para um texto. Hebreus 8:6. Se você achou, abra aí. Hebreus 8:6. Eu preciso que você abra nesse texto. Preciso que você grave esse texto na sua mente. Hebreus 8:6. Agora, porém, olha, meu Deus, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas
superiores. Irmãos, tem um monte de promessa para acontecer, mas o que tem para nós é superior a tudo que aconteceu no passado. Porque a nossa aliança é por meio da aliança de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O que Deus quer fazer através da sua vida é superior a tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Mas o primeiro desafio de Deus é você. E sou eu também. Irmãos, se nós estamos debaixo dessa aliança, nós temos que nos mover debaixo dessas promessas. Nós erramos quando nos focamos mais na solução dos problemas que estão fora de nós do que na solução dos conflitos que estão dentro de nós. Eu confesso que por muitas vezes, cura interior, eu achava que era uma coisa assim, eu falei assim, não, essas coisas, essas mulheres que ficam chorando aí, essas paradas aí, eu pensei isso, eu falei, não, isso aí, tem um monte de gente que talvez está pensando isso, por isso que não foi. Mas quando eu comecei a cavar as minhas bases e descobri quanto problema tem dentro de mim, eu descobri por que eu tenho tanto problema na vida, e que se eu conseguir me livrar desses problemas que estão dentro de mim, eu vou ter muito menos problemas na vida. Querido, entenda isso, você precisa olhar para dentro do seu coração e descobrir o que está aí dentro. Sabe quantas vezes nós temos problemas na nossa família, na nossa célula, talvez na sua empresa, no ministério que você atua, e esses problemas são gerados por causa de coisas que estão aí dentro, que ainda não foram tratadas por Deus. Você precisa se permitir ser tratado essa noite, para Deus te tirar do deserto e te levar para a terra prometida, amém? Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui essa noite. O nível para onde você quer ir na sua vida, em todas as áreas, você já está pronto para viver ele? O nível que você quer estar na sua vida, você está pronto para viver ele? Eu tenho sonhado em ser um pastor que cura as pessoas, eu tenho sonhado em ser um pastor que traz revelações profundas da palavra de Deus, que expressa o amor de Jesus. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é a seguinte: será que eu estou preparado para isso? Ou se isso chegar agora, vai ser alguma coisa para mim cair na minha vida? Se você está preparado para aquilo que você tem orado e pedido a Deus? Você está se preparando para quando a bênção acontecer? Tem um exemplo que é muito simples, né? A pessoa, ela vai e ela faz um consórcio de um carro maravilhoso, e ela vai pagando todas as parcelas, o carro é sorteado e ela não tem a carteira. Você acha que ela vai ficar sem dirigir, irmãos? Você ficaria sem dirigir? Aí ela está dirigindo, de repente ela vê uma mãozinha assim, ó. Ela começa a orar: ô Senhor, se o Senhor me livrar dessa vez nunca mais isso vai acontecer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com esse exemplo, querido? Talvez você está falando assim: Deus, eu quero uma família que viva os valores do reino de Jesus, mas não pode ter uma célula na sua casa, porque você não permite. Como é que essa família vai viver os valores de Jesus, se você não está fazendo o mínimo que você pode fazer hoje? Você está entendendo? A gente tem orado assim: eu quero filhos que são pastores. Temos orado com nossos filhos ainda pequenos para serem grandes pastores. Você está entendendo? Deus, eu quero ser uma pessoa muito próspera. Querido, você não consegue dizimar menos de um salário mínimo. Você não está conseguindo dizimar isso que você está ganhando. Se Deus te der mais, você acha que isso vai ser bênção na sua vida? Na hora de dizimar, você começa: não, que eu tenho que descontar o do governo, pessoa que trabalha em casa, água, energia. Aí na hora que sobra aquilo que nem você quer, aí você tira o dízimo. Do empréstimo, não, tem que tirar um empréstimo. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu fiz um empréstimo, desconta direto da conta, eu nem pego o dinheiro. Quando eu tiro o dízimo, eu tiro de todo ou depois do empréstimo? Eu testar a paciência, né? Você está entendendo? Falou de tirar a primícia, querido, você olhou com aquele olhar assim: nunca. Sabe, eu tenho que lançar a entrada de dízimos e oferta de Sobradinho. E hoje, quando eu fui lançar, eu vi uma pessoa que a família inteira estava desempregada. E eles falaram assim: pastor,
nós vamos ser fiel. E quando eu lancei o dízimo deles hoje, eu vi o valor, eu fiquei tão feliz. Porque eu sei da miséria que saiu para a fartura que estão vivendo hoje. E foi com coisas assim que você nem imagina, e a coisa foi acontecendo. Você está pronto para onde você quer ir? A pessoa quer um namorado, mas se Deus der, cai. Não tratou ainda. Quer casar, mas não está disposto a assumir o seu papel. É mulher que quer mandar na casa, é homem que quer ser mandado. Quer casar e não tem emprego, nunca teve a carteira assinada. Você entendeu o primeiro problema? O primeiro problema é quem? Eu. Deixa eu te falar uma coisa, se não fosse, seu discipulador sabe disso, eu estou na frente do meu discipulador, se não fosse eu estaria vivendo sonhos muito maiores de Deus na minha vida. Estava ou não estava, pastor? O senhor sabe disso, porque eu não sou um discípulo que esconde as coisas, e você é assim também. Então, em nome de Jesus, resolva esse problema essa noite, para de colocar as culpas nos outros, e comece a resolver os seus problemas. A primeira lição de liderança que o pastor me ensinou foi: não dê desculpa, resolva o problema. Foi a primeira coisa que ele me ensinou como liderança nessa igreja. Ele não aceitava e não aceita até hoje uma desculpa. Se a coisa não saiu bem feita, você podia ter feito melhor, você podia ter supervisionado melhor. E toda vez que ele me corrigia, eu não ficava chorando pelos cantos, eu ia resolver o problema. Segunda coisa que eu quero pregar essa noite para terminar: se torne o fim do seu chamado. Deus está te chamando para fazer algo, você precisa se tornar o fim disso. Preste atenção nisso aqui. O povo era de Deus, e Moisés era um homem de quem? De Deus. O povo tinha um tabernáculo, mas Moisés tinha a tenda do encontro. Tudo que você olhava para o povo, que o povo tinha, quem tinha primeiro? Moisés era tudo que o povo tinha que ser. Deus derramou a glória no meio do povo, amém? Mas o rosto de Moisés brilhou primeiro. Preste atenção nisso, você precisa se tornar o fim daquilo que Deus te chamou, antes que a coisa aconteça, porque Moisés foi tratado antes para isso. Eu tenho um exemplo melhor ainda do que isso: Jesus. Jesus é tudo aquilo que temos que ser. Ele é o fim da nossa vida. O nosso chamado é ser como Jesus, nosso chamado principal. Jesus já nasceu sendo quem Ele era. O que mudou da morte naquela cruz não foi porque um homem morreu na cruz, porque muitas pessoas morreram na cruz, inclusive junto com ele mais 2 morreram na cruz. O que mudou foi quem estava naquela cruz, e era Jesus, senão nada teria mudado. Se nós queremos mudar algo na nossa vida, nós precisamos nos tornar aquilo para o qual Deus nos chamou logo. Quando nós falamos de liderança, nós falamos muito de preparo, como eu acabei de falar. A gente tem que se preparar, mas um erro comum é começar a olhar para os erros que a gente tem e começar a pensar assim: eu tenho que parar com isso, e fazer uma lista interminável de coisas que a gente tem que parar. Ah, pastor, a gente tem que parar? Ah, querido, se você não entendeu depois do sermão de domingo, não adianta nem eu pregar aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você olha no espelho, não é os seus erros que Deus quer mostrar, é quem você vai ser no futuro. Quando você olha no espelho, é Jesus que está sendo refletido lá. Então aprende a pegar as características de Jesus e a viver isso na sua vida. Moisés entende isso. O que Deus quer fazer por meio da sua vida tem a ver com a transformação. Talvez o seu maior problema é aquilo que Deus vai fazer, você ser reconhecido e o nome dele ser reconhecido nessa terra. Quantas pessoas viveram grandes crises na sua vida e depois que saíram dessas crises, se levantaram como grandes homens e mulheres de Deus, ensinando para todo mundo com o seu testemunho. Mas a gente não quer viver o processo, a gente não quer encarar o deserto, a gente não quer encarar a sarça, a gente não quer encarar Deus de frente. Muitas vezes nós ficamos na desculpa, muitas vezes nós não queremos ser tratados para isso. Sabe, eu acho interessante os discípulos de Jesus. Eles ficavam brigando para quem ia ser maior, e Jesus é fantástico. Se você quer ser o maior, seja o último. Pensa numa frustração que devia dar, irmãos. Quem quer ser o primeiro é no meu reino? Seja o último.
A gente gosta do primeiro lugar na fila, não é verdade? Quando a gente vai comer, irmãos, a gente não fica esperando, a gente vai logo, não é? Você vai num casamento, você já senta até perto da onde vai servir a comida, porque você quer ser o primeiro. É assim que a coisa funciona. Sabe, é fantástico um texto de Jesus que os discípulos saem, irmãos, eles botam para quebrar, eles expulsam demônio, eles curam pessoas, irmãos, tudo aquilo que Jesus estava vivendo, os discípulos passam a viver aquilo de uma forma extraordinária. Nós estamos falando de homens que foram rejeitados na sua infância, na escola de rabino, nós estamos falando de homens que passavam pela sociedade e ninguém notava eles, e agora eles estão botando para quebrar, e eles chegam para Jesus, e eu imagino Pedro chegando para Jesus assim: Jesus, todo mundo bombou aqui, ó, todo mundo aqui, não teve um demônio que ficou, não teve uma dor de cabeça que a gente deixou passar. E aí Jesus deu a seguinte resposta para eles, Lucas 10, 20: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos imundos se submetam a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Jesus estava falando para eles: isso tudo é maravilhoso, mas se alegrem pelo que vocês são, não pelo que vocês fazem. O que nós somos é mais importante do que o que nós fazemos. Irmãos, deixa eu tentar exemplificar isso aqui. Eu estou tentando achar um presidente do Brasil que não vai dar polêmica. Um que passou tem muito tempo, eu não estou aqui defendendo ou não defendendo, eu acho que nem votei nele pelo tempo. Mas eu me lembro do Fernando Henrique. Ele passou pelo Brasil. Ele está vivo. Se ele estiver aqui hoje, ele é o quê? Um presidente, ele não é não existe ex-presidente, existe presidente em vigor. Por isso todo mundo que já foi presidente, ele é considerado presidente a vida toda até morrer. É mais ou menos um sistema igual ao rei. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se ele estiver aqui, você não vai tratar ele como qualquer um. Por causa de quê? De quem ele é. Você entendeu a ilustração? Tá bem? Quando nós nos tornamos aquilo que Deus nos chamou para ser, nós não temos que ficar nos preocupados em Deus nos colocar em posições elevadas ou não. Nós já somos. Quando chegarmos num lugar, as pessoas não vão nos tratar como qualquer um, porque a nossa identidade é aquela. Você entendeu ou não? Por isso, é muito melhor investir em quem nós somos, do que ficar investindo no nosso nome ser reconhecido. Porque o único nome que expulsa demônio é o nome de Jesus, não é verdade? Então já tem um nome. Se preocupem em você viver quem você é. Porque aí então, querido, você vai estar preparado. E não é Deus te colocar, você já vai estar lá, por causa de quem você é. Nós precisamos nos tornar o fim daquilo para o qual fomos chamados. Nós não podemos continuar vivendo a vida, nos tornando. Um dia o pastor fez uma pergunta assim para mim, eu me lembro logo no início: como é que está o TSD? Eu falei assim: nossa, está melhorando. Ele: que bom, filho. Aí na outra semana: como é que está o TSD? Eu falei: pastor, está melhorando. Aí na outra semana: como é que está o TSD? Está melhorando. Ele falou: está melhorando nada, esse trem está melhorando a vida inteira, se estivesse melhorando, tinha melhorado. Às vezes a gente vai compartilhar na célula: não, estamos melhorando. Estou melhorando, tem 4 anos de célula na igreja, como é que você está? Estou melhorando. Não está, se estivesse melhorando tinha ficado bom. Está na hora da gente mudar para quem Deus nos chamou para ser. Você entendeu? Querido, Deus nos trouxe uma visão para a nossa igreja. Se queremos ter uma família, se queremos liderar uma célula, se queremos ser um discipulador, se queremos ser um grande influenciador, ter uma grande empresa, ser um pastor, quantas pessoas com sonhos de ser pastor na nossa igreja, precisamos nos tornar isso. O nosso pastor nos trouxe uma visão, e nós precisamos estar preocupados em ser essa visão aqui em Boa Esperança. A primeira coisa que nós temos que nos preocupar é que a nossa identidade é uma igreja que faz o quê? Eu preciso estar preocupado em viver isso. Não posso simplesmente falar isso um domingo sim ou domingo não, ou falar isso olhando para o lado. Isso é minha identidade, faz parte de quem eu sou. Então a partir de agora eu sou uma pessoa que acolhe no meu serviço, na minha família, na minha célula, na minha igreja. Eu sou isso. Se eu estiver de férias lá em Cancún, eu sou uma pessoa que acolhe, valoriza
Eu sou uma pessoa que faz o quê, irmãos? É por isso que quando você tira férias, você faz TSD. Porque você isso é sua identidade. Faz parte de você fazer o TSD. Por isso que quando você não faz, é porque você não está sendo você mesmo. Entende? Eu sou uma pessoa que faz o quê? Então você é alegre. Você não tem aquela cara de quem está chupando limão o dia inteiro. Aquela pessoa que todo mundo quer viver longe. Tem gente que é difícil de amar, irmão. Não, é verdade. Tem gente que, meu Deus, você chega, a pessoa te dá uma patada. Tudo que ela faz, o comentário dela te menospreza. Aqui na igreja eu peguei um costume. Eu chego aqui de manhã. Nada contra a mulher de vocês não, viu? Eu chego aqui na igreja de manhã, todo mundo é lindo. Chico, você está linda hoje. Romulo, você está lindo. Carminha, se Lucimar tiver aí, está linda também. Porque como é que você chega? Aí tem gente que acorda, parece que acordou com um monstro, né? Eu era assim, irmão. Natália, eu lembro que ela colocava um café do meu lado. E saía. E o dia que eu vi essa cena, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar. Essa mulher não casou para viver isso. Ela casou com um homem de Deus. O homem de Deus é alegre e apaixonado por quem? Por Jesus. Nós somos uma igreja o quê? Sabe, por isso que uma pessoa vira para mim e fala assim, nossa, vocês vão mandar o seu pastor lá para os Estados Unidos. A minha pergunta é, você não vai mandar o seu não, por quê? Eu não entendo, eu sou isso. Eu sou o quê? Leal. Eu acho que é por isso que ninguém fala mal. E se falar... Eu estava pensando, Deus, alguém podia falar só para me ver minha reação. Mas nós somos leais. Ah, pastor, mas eu falei mal, é porque não era você, querido. Você estava emprestando sua boca, porque você é alguém leal. Ah, pastor, está passando umas coisas na minha mente. Não era você, querido, alguém estava lá. Você é leal. É sua identidade, lealdade. Nem os cachorros têm essa característica mais do que você. Você é leal. Nós somos uma igreja o quê? Por isso que você ora para curar as pessoas na sua célula, por isso que você fala da palavra de Deus, por isso que você acredita no milagre, porque é nossa identidade, é quem nós somos. Nós somos uma igreja o quê, irmãos? Por isso que não acha a gente nos bares, por isso que não acha a gente não, eu vou na festa da cidade, não, eu vou no parquinho, não está nem tendo parquinho mais, vai lá, não, eu era assim, né? Eu ia lá no parquinho, meia-noite, conversa fiada, né? É por isso que você é uma pessoa santa. É por isso que você ora para namorar. Minha esposa virou para mim e falou assim, se tivesse esse negócio de namoro sem beijar na boca, você pode saber que nós tínhamos feito isso, hein? Porque tem gente que só namora se eu beijar na boca. Cuidado, querido. Que pensamento está passando na cabeça desse cara? Nós somos uma igreja que prega santidade e vive ela. Ah, pastor, mas tem tanta coisa na minha vida que não pertence a você, porque você é uma pessoa santa. Nós somos uma igreja que é o quê? É por isso que você acredita na conversão da sua família. Por isso que quando o Rômulo pediu para pregar hoje aqui, eu disse o nome de todo mundo que vai estar aqui adorando ao Senhor. Porque essa é a nossa identidade. Nós estamos nos tornando essa visão. Você consegue entender isso, amém? Nós somos uma igreja em célula, por isso nós estamos nos tornando líder de célula, porque precisa expandir essa visão. Irmãos, Deus quer te levar para onde Ele sonhou na sua vida. Mas para isso acontecer, primeiro você precisa entender que vai ter a ver com pessoas. Você vai ter que entender que o maior desafio dele é você. E você precisa entender que essa é a visão que vai fazer a gente chegar lá. Eu quero que você baixe sua cabeça, pense um pouquinho comigo. Eu quero que você seja sincero consigo mesmo. Você está se tornando aquilo que Deus te chamou para ser? Não tem...